Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito bem, aproveitando que estamos todos em pé, vamos fazer uma leitura na Palavra de Deus, uma leitura meio extensa, mas nós chegamos lá, né? Capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Nós estaremos lendo até o 37, que nós diz a palavra do Senhor. E no dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vós saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que vos enviou, naquele que o enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, e Deus lhe deu a comer o pão do céu. Jesus, pois, disse-lhes: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, Jesus. Os irmãos podem tomar vossos assentos. Estamos hoje em uma noite maravilhosa, né? Noite de um culto todo especial, quando vamos celebrarmos aqui a Santa Ceia, vamos participar da Santa Ceia do Senhor, que eu acho que é um privilégio para cada um de nós, que podemos estar numa oportunidade como esta, para participar, né? Porque é que nem Jesus disse, né? Quem vem a mim, né? Quem vem a mim come desse pão. Então, nós estamos aqui para participar da Santa Ceia do Senhor. Já vimos aqui o nosso coral louvando a Deus, já vimos aqui a nossa orquestra,
né, executando que seus instrumentos, uma benção, e essa igreja maravilhosa. Eu olho para a igreja e dou glória a Deus, glorifico o Senhor, porque vocês estão aqui pela bondade de Deus, porque o Senhor nosso Deus salvou, o Senhor chamou, o Senhor falou. Temos hoje pessoas nós visitando, enfim, quero dizer a todos que todos são muito bem-vindos aqui, para juntos nós participarmos das bênçãos de Deus e também adorar ao Senhor nosso Deus. Lembrando que hoje é o dia do pastor, né? É o dia do pastor. Então eu quero lembrar aqui, nós temos muitos pastores, até esses dias atrás, que a irmã Maria Antunes forneceu ali para mim um relatório, estava com 96 pastores no nosso campo. E só que na sede tem diversos pastores. E eu quero nesse instante deixar os meus parabéns a todos os pastores aqui, né, pelo dia do pastor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tanto os que estão aí na nave do templo, quanto os que estão aqui na minha retaguarda. Que Deus abençoe nesse dia, que vocês possam realmente ser homenageados pelo Espírito do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém, Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Então, nós lemos aqui uma palavra do Senhor, nós vimos que o Senhor Jesus estava em uma localidade, ele estava em uma localidade, e ali junto ao mar da Galileia, que o mar da Galileia, ele, na verdade, ele tem 3 nomes, né? É o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, mar de Tiberíades, e também o mar de Genezaré. Genezaré. Cada nome desse é um lado do mar, né? É um lado do mar, e cada nome desse é o nome de uma cidade que está ali ao lado do mar. Então, Jesus estava ali, naquele momento, no mar da Galileia, e de repente, ele abençoou ali, ele fez multiplicação de pães, orou pelo pão, e o povo se alimentou, e o povo ficou animado, né? O povo ficou animado porque eles foram servidos pelo pão. E o pão que Jesus dava para os seus discípulos era um pão especial. Padaria nenhuma conseguia fazer um pão daquele, que era o pão que o Senhor Jesus dava aos seus discípulos. E, de repente, Jesus desapareceu daquele local, né? Jesus desapareceu e aquela multidão de gente começaram a procurar, né? Começaram a procurar, mas cadê Jesus, né? Cadê Jesus? Não está aqui, não está ali. Começaram a procurar para cá e para lá, né? E ainda eu imagino assim, que bem-aventurado aqueles que sentem quando Jesus saiu fora do barco deles, né? Aí ele vai procurar, diz, olha, meu Deus, mas Jesus não está mais no meu barco? O que será que está acontecendo? Ele tem que ver o que está acontecendo. Mas, quando a multidão viu que Jesus não estava, e nem os seus discípulos não estavam, eles partiram para o outro lado, para a outra banda do mar, à procura de Jesus. Bem-aventurado é aquele crente, aquela pessoa que crê, que não se conforma com um lugar onde Jesus não está, né? Aí eles partiram para a outra banda do mar para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Eu, nesta noite, creio que Jesus está aqui, neste lugar. Quantos podem dizer amém que Jesus está neste lugar, meu? Glória a Deus. Casa de Deus, onde nós se reunimos para participar da bênção de Deus, do culto, oferecer ao Senhor o nosso culto, porque Jesus está aqui. Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Que tem gente que diz assim, mas Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, ele está no meio, mas tem algo ali. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aleluia. Então,
é muito importante. Cremos que Jesus está aqui. A palavra, mesmo que o pregador, às vezes, não seja aquele que podia se imaginar, mas quem dá a palavra é o Senhor. E esta palavra pode trazer a cada um de nós o seu efeito na nossa vida. Então, portanto, o povo achou falta, porque Jesus não estava. Olharam no barco, Jesus não estava no barco. Olharam para o outro lado, Jesus não estava. Então, vamos procurar o Senhor Jesus Cristo. E quando eles chegaram do outro lado, encontrar o Senhor Jesus, eles foram reclamar do pão. Foram reclamar do pão. Diz, olha, Senhor, porque o pão e isso e aquilo. Aí Jesus disse, olha, só que tem uma coisa. Tem uma coisa. O pão que... Aí eles falaram que Moisés tinha dado pão. Pão do céu. Moisés deu pão do céu para nós, e isso e aquilo, querendo dar uma prensa em Jesus. Aí Jesus disse, olha, o pão do céu, na verdade, não é aquele que Moisés deu para vocês. O pão do céu não é aquele. Tem algo mais especial. Aí eles quiseram contestar Jesus, o pão do céu é aquele que vem para dar vida eterna. Não é somente para encher o nosso estômago e dali a pouco já está desprovido novamente. Jesus disse, o pão que vem do céu, ele vem para dar vida eterna. Então, nós estamos aqui não apenas para comer do pão que é material, mas nós estamos aqui para se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que está aqui, que tem a palavra, é Ele que fala conosco, é Ele que faz nós entender a sua vontade. Por que digo assim, entender a sua vontade? Porque tem muita gente que não entende. Vocês veem, os próprios discípulos, muitas vezes, não entendiam a vontade de Deus, se preocupavam com tantas outras coisas. Teve um dia que os discípulos começaram a discutir no caminho, porque queria saber qual deles era o maior, qual deles era o maior. Que tem de gente, às vezes, preocupado de querer ser o maior ou saber quem é o maior. Mas Jesus, ouvindo a conversa deles, Jesus parou, e disse, o que vocês estão discutindo no caminho? Aí eles ficaram sem resposta. Jesus disse, olha, eu vou dar uma resposta para vocês. Eu vou dar uma resposta para vocês. Vocês estão discutindo para saber qual é o maior entre esse grupo aqui. Porque pensa na preocupação que aquele grupo, irmãos, mesmo que Jesus chamou eles, que eles viram Jesus fazendo milagre, que eles viram tantas coisas importantes, mas a crença deles até então era materialista. Qual que era a crença dos discípulos de Jesus? A crença era que Jesus ia assumir o reino de Israel, que Jesus ia ser um rei, só mais um rei em Israel, que não era algo do céu. Aí Jesus disse, não, o meu reino não é deste mundo. O reino não é deste mundo. Meu reino está além daqui. Meu reino é o reino dos céus. Eles não estavam entendendo qual era o interesse dos discípulos, querer saber qual era o maior, porque no pensamento deles, amanhã depois, vai depor o rei de Israel. E Jesus, nosso mestre, vai assumir o reinado. Aí tem que saber que cargo a gente vai ter. Qual é o cargo que a gente vai receber dentro de um ministério, de um governo, que tem tantos cargos ministeriais, que nem nós temos hoje aqui no Brasil, 39 ministérios. Então, são 39 ministros. E os discípulos estavam preocupados com isso. Saber quem está no Ministério da Economia, quem está no Ministério da Saúde, quem está no Ministério da Educação,
enfim. Mas Jesus começou a mostrar para eles, disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir, ele veio para servir. E quando nós olhamos para isso, Jesus falando uma palavra como essa, Jesus se colocando à disposição, que nós ouvimos aqui uma palavra esses dias, que Jesus chegou a lavar os pés dos discípulos. Por quê? Para mostrar que ele, como Filho do Homem, ele poderia servir os seus discípulos, mostrando a parte da humildade que nós precisamos de ter. Deus não está interessado em pessoas exaltadas, pessoas que não sabem, muitas vezes, o que é o dom de Deus na vida de alguém. Deus pode dar para qualquer um de nós os dons mais preciosos que tem, porque o dom vem de Deus. Aleluia! Vem de Deus. E qual é o motivo que Jesus veio? Ele não veio para enriquecer ninguém. Tem muita gente hoje pregando um evangelho só de prosperidade. Jesus não veio para isso, mas também pode fazer. Ele também pode, quando ele quer, ele dá. Ele dá a quem quer e tira de quem quer também. Porque ele é o Todo-Poderoso. Por que ele é o Todo-Poderoso? Porque ele venceu. Jesus venceu. Nós ainda estamos num campo de batalha. Tem muita gente perdendo batalha. Muita gente perdendo batalha, deixando o inimigo vencer a sua vida espiritual. Mas o Senhor Jesus, ele não perdeu, ele venceu. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele saiu do batismo e ele foi para onde? Foi para o deserto. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Por quê? Porque ele sabia que não era uma escola de tiranos que ia deixar ele preparado para exercer o ministério. Ele sabia que ele precisava buscar poder, autoridade, mesmo que ele era o Filho de Deus. Mas tinha um que era sobre ele, que é Deus Pai. E ele foi para o deserto jejuar. O inimigo avançou ali e disse, olha, ele está fraco, ele está com fome. Vou lá e vou oferecer pão para ele. Vou fazer alguma coisa para ver se ele cai na minha jogada. O inimigo trabalha, irmãos, dia e noite, para ver se o crente cai na conversa dele. A conversa dele é conversa de destruição. Mas muitas vezes ele mostra algo que deixa a pessoa encantada. Ele viu que Jesus estava com fome, disse para o Senhor Jesus, você está com fome? Está vendo essas pedras? Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E você vai matar a tua fome. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Nem só de pão viverá o homem. Às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, mas a pessoa está ali preocupada, o culto não termina, mas porque tem janta, porque tem isso e aquilo. Não, irmão. O mais importante é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu, que vai alimentar não apenas o nosso corpo físico, mas vai alimentar a nossa alma, vai alimentar a nossa esperança, vai alimentar a nossa fé. E nós somos pessoas imbatíveis, que o inimigo não vai conseguir derrubar, porque nós comemos o pão vivo que desceu do céu. E o nosso organismo espiritual fica alimentado, como eu já disse aqui nesses dias.
Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi procurado por aquela multidão de pessoas, porque já estavam sentindo a falta do Senhor Jesus. Sentiam uma falta. Se nós materializar as coisas, o crente que é crente, ele vai sentir falta do lado espiritual, de uma palavra, vai sentir falta do poder de Deus, vai sentir a falta da cooperação do Espírito Santo. Nós não podemos ser crentes sem o Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos convence, é Ele que nos dá estrutura, é Ele que nos dá sabedoria, mas não a sabedoria da terra, a sabedoria que vem do alto. Eu já aprendi que na terra nós conseguimos conhecimento, mas a sabedoria, ela só vem do alto. A sabedoria só vem de Deus. E todo homem que é sábio, ele conhece um Deus que é dono de todas as coisas. Nosso Deus, ele é o dono de todas as coisas. É o dono até da nossa vida. E nós temos que servir a Ele com entusiasmo. Nós temos que ter entusiasmo, não porque eu sou cantor, não porque eu sou músico, não porque eu sou pregador. Não, nós temos que ter entusiasmo de que nós encontramos Senhor Jesus. Encontramos Senhor Jesus Cristo e nós conseguimos o direito da vida eterna. Direito da vida eterna. Eu sempre falo nessa questão, porque é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando a vida eterna, que nunca mais terá fim, porque aqui tudo acaba. Que às vezes quando a pessoa pensa que está começando, já está terminando. E às vezes as pessoas são surpreendidas, meu Deus, mas que coisa, que fulano, que morreu, outro que morreu, outro que morreu. É assim, porque a nossa vida é assim. Mas enquanto nós estamos vivos, vamos lutar pelo direito da vida eterna. E para isto, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá condições. Ele nos dá condições de vencer. Eu já enfrentei tanta coisa. Eu lembro quando eu era jovem, assim como alguns jovens que nós temos aí, mas eu era jovem de menor de idade ainda. E trabalhava numa empresa. E nós éramos 4 jovens naquela empresa que tinha um grupo lá de 80, 100 funcionários, do grupo que eu trabalhava junto. E nós éramos 4 jovens crentes. E aí, quando chegava na hora do almoço, que nós almoçávamos lá no serviço, chegava na hora do almoço, eles pegavam e cuspiam dentro da marmita da gente. Só porque nós era crente. Então, o que nós fazíamos? Nós pegávamos um facão e deixávamos do lado ali, né? Não, senhor. Nós pegávamos a marmita nossa e nós andávamos 150, 200 metros e ia sentar lá longe, só nós 4. E lá nós ia fazer a nossa refeição. Porque o mundo é contrário. Pensa naquele tempo, estou falando de coisa de mais de 50 anos atrás. Quem é crente no nosso tempo é uma coisa, mas lá atrás era diferente. Pensa numa perseguição. Perseguição, uma coisa tremenda, uma coisa maligna. Mas por isso não foi que a igreja deixou de crescer. Ela não deixou de crescer, porque os crentes dobravam o joelho e oravam, falavam com Deus, e Deus derramava o poder do alto. Aleluia! Eu já contei para os irmãos, mas muitos não estavam, talvez naquele dia,
que eu trabalhando num serviço, quando chegava na hora de nós comer, era já um outro local, tinha um homem que pensa num homem terrível. Ele falava tanta coisa na hora de nós se alimentar, que era coisa terrível. E ele gritava e berrava que nem cabrito para dizer que eram os crentes falando em mistério, e aquela coisa toda, abusou de nós. Mas nós nunca por isso falamos uma palavra para aquele homem, para ofender. Mas nós sempre convidamos ele para ir num culto. E se o senhor ir num culto, o senhor vai ver que não é do jeito que o senhor pensa. Não é do jeito que o senhor pensa. Lá tem poder de Deus. Deus é que vai falar com o senhor lá. E um dia esse homem caiu numa bobeira que nem riscava e foi num culto. Ele foi num culto. Chegou lá, ele não suportou. Aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Quando foi na segunda-feira, nós chegamos lá no serviço, aquele homem quietinho, quietinho. Aí eu perguntei, o senhor ficou crente, né? Ele falou, pois é, eu fui lá e fiquei crente. Acabou aquele problema, acabou. Nós vencemos em nome do Senhor Jesus. Aí quando foi na outra semana, nós fomos para o culto de oração. Culto de oração, eu sempre digo, um dia nós vamos voltar a ter o culto de oração. Culto de oração. Você fica orando aí para Deus abençoar o pastor Antônio, ele começa a criar problema aí. Então vamos voltar um dia para o culto de oração. Nós fomos para o culto de oração, nem uma cadeira dessa tinha naquele salãozinho que nós se reunia. Na quarta-feira, para o culto de oração. E aí, esse homem que tinha se convertido, fazia uma semana, ele dobrou o joelho em cima de um cepim daquele, ele dobrou o joelho, se acomodou em cima daquele cepim, e eu aqui, outro ali, outro lá, e nós orando. Dali a pouco, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aquele homem deu um salto, ele saltou para cima, daquele jeito que ele estava, ele saltou para cima, falando em mistério, falando em línguas estranhas. Eu sempre digo, irmão, nós não podemos abrir mão da operação do Espírito Santo no nosso meio, porque é Ele que faz a obra, é Ele que liberta o homem, é Ele que dá os dons na vida do crente, para que as coisas venham a acontecer. E quando aquele homem se aprumou ali ajoelhado, ele enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de fumo, tempo que fazia cigarro daqueles fumo, e um maço de palha, e um canivete, e o binga de acender o cigarro, ajoelhado mesmo, ele jogou tudo para trás assim, que ele saiu rolando no soalho daquela casa. Por quê? Porque ele estava liberto. Ele estava liberto. E isso chama-se o poder de Deus. O poder de Deus. Então, nesta noite, nós vamos guardar essa palavra e dizer, Senhor, eu não estou conformado. Eu quero ver algo diferente aqui ainda. Eu quero ver o Senhor batizando com o Espírito Santo. Eu quero ver o Senhor curando enfermo. Eu quero ver o Senhor levantando pessoas que não podem mais andar. Aleluia! Quanto pode dar um brado de glória para Jesus aqui? Aleluia! E eu conto com cada um de vocês. Conto com cada um de vocês para que a igreja possa ferver no Espírito. A igreja ferver no Espírito. Isso chama-se poder de Deus. É o poder de Deus que transforma o pecador. Lembro de um dia que nós estávamos num culto na cidade de Toledo, lá num bairro, na igreja de madeira. Igreja cheia. A igreja não era grande, a igreja pequena, mas estava cheia. E um candidato a prefeito mandou 2 homens lá para falar com os crentes lá para votar para aquele homem.
E aqueles homens sentaram-se no primeiro banco, foi arrumado lugar para eles sentar no primeiro banco. E aí, o pregador, um presbítero, que pregou a palavra naquela noite, a palavra descia do céu, passava por aquele pregador, mas era uma palavra, uma coisa tremenda, uma coisa poderosa de Deus. Aí quando chegou no final do culto, depois que orou, terminou o culto, aí falaram, os senhores queriam falar alguma coisa? Falaram, não, nós nem conseguimos mais falar aqui nesse lugar. Nós nunca tínhamos entrado numa igreja, Assembleia de Deus, numa igreja evangélica, se falar. Nós nunca tínhamos entrado, nós não sabíamos que era desse jeito. Mas aqui tem um poder que nós nunca vimos na nossa vida. Então é assim, irmão, a igreja tem que transmitir o poder de Deus. Tem que transmitir o poder de Deus. Que as pessoas venham, comam o pão e levam vida. Quantos pode dizer? Comer o pão e levar vida. Vamos lá, mais uma vez. Comer o pão e levar vida. É vida abundante. Só para nós encerrarmos aqui, Jesus disse que no último versículo que eu li, Jesus disse, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. E tudo o que o Pai me dá virá a mim. E havendo-lhes dito isto, ficou... Virei errado. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se nós ir a Jesus, nós temos que ir ao Senhor. Quer dizer, é uma parte que nós temos que fazer. Mas ir ao Senhor é decisão que nós vamos tomar. Vocês viram aquela multidão da qual eu falei aqui? Quando eles viram que Jesus não estava, eles já procuraram, meu Deus, mas onde que foi? Onde que foi? Eu acho que ele está para outra banda do mar. Aí talvez se a gente, assim, então tá bom, vou embora. O homem saiu, não falou nada, vou embora. Mas não, aquele povo rodeou, quem não tinha barco foi a pé, rodeando o mar, e outros pegaram barcos e foram, porque sabia que aonde Jesus estava, havia palavra de Deus. Aonde Jesus estava, havia cura divina. Aonde Jesus estava, havia libertação de pessoas oprimidas. Então, eles foram até onde Jesus estava. E Jesus disse aqui na palavra que eu li, Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. De maneira alguma. Mas nós temos que ir. Nós temos que ir. Quero dizer para os irmãos, nós temos um trabalho aqui de consagração uma vez por mês. E nós temos que ir. Nós temos que ir, nós temos que sair da nossa casa, às vezes sem tomar café da manhã. Sem tomar café, você vê Jesus. Jesus que era o Filho de Deus. Ele foi para o deserto para jejuar. Porque ele tinha um ministério para desenvolver. Ministério é com poder de Deus, é com autoridade, com sabedoria que vem do alto. Ele foi, o inimigo veio a primeira vez, veio a segunda vez, mostrou os reinos do mundo para ele, e disse, olha, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Mas ele disse, olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele prestarás culto. É somente a Deus, irmão. Culto não se presta culto para o homem. Se presta culto para Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo veio, Ele é Deus. Veio para salvar a humanidade
Mas como ele disse, muitos de vocês não creem. Muitos não creem. E também não estão dispostos a fazer o que eu peço para fazer. Então, nesta noite, Deus está falando conosco. Está dizendo, eu quero que ouça a minha palavra. Mas não é só ouvir aqui e sair por aqui. É colocar em prática. Colocar em prática a palavra do Senhor. E acreditar na palavra. Jesus disse, vocês não acreditam. Isso eu já falei para vocês, vocês não acreditam. A pessoa fica dizendo, não sei o que, tal, fulano até falou, mas eu sei lá, né? Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui para falar contigo. Creia na palavra. Creia na palavra e confia no poder de Deus, que Deus vai entrar com providência na tua vida. Deus vai entrar com providência. Eu lembro de uma vez, já estou terminando aqui a palavra, lembro de uma vez quando eu pastoreava em São João do Ivaí, que eu peguei um exame na cidade de Apucarana, e aquele exame era para jogar o camarada lá no buraco, né? Jogar lá no buraco. Aí o médico falou para mim, um médico especialista daquela área, ele falou, olha, pela minha experiência, o máximo que você pode ter é 2 anos de vida. Eu estava com 50 anos nesse tempo, 51 anos. O máximo que você pode ter é 2 anos de vida. Teu fígado está inflamado, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Enfim, aí eu acreditei no poder de Deus, irmão. Eu acreditei no poder de Deus e chegamos em casa, fomos para a oração. A Iolete falou para mim, olha, Deus vai resolver esse problema. Deus vai resolver esse problema. Aí, irmãos, ele falou, esse médico falou, vou te mandar para o médico que mandou você para cá, que ele vai operar você, vai tirar um pedaço do teu fígado para mandar para a biópsia, e vai ser assim, assim, assim. Eu voltei naquele outro médico, ele furou minha barriga em 3 lugares, 4 lugares, ficou tudo remendado, mas chegou, isso foi na quarta-feira, eu não falei para ninguém, a não ser a minha casa. No domingo à noite eu fui para o culto, preguei a palavra, Deus abençoou, foi uma coisa extraordinária. E eu estava com 5 curativos na barriga, mas não falei para ninguém. Aí, quando terminou o culto, veio um irmão, que Deus usa ele sempre, ele veio e falou comigo, não sabia de nada também. Ele disse, pastor, Deus manda dizer para o senhor que ele já está entrando com providência na sua causa. Aleluia. Ele já está entrando com providência. Quando você que acredita que Deus entra com providência? Aí eu falei para a Iolete, então já que Deus entrou com providência, na segunda-feira tinha uma convenção em Foz do Iguaçu, dava 400 quilômetros. Eu falei, vamos para a convenção. Eu com a barriga toda costurada daquele jeito. E pegamos o carro e fomos para a convenção, eu fui dirigindo até lá, chegou lá, na convenção eu fui escalado para trabalhar, porque eu não falei para ninguém e tal, daquele jeito. E trabalhei ali e tal, chegava no fim do dia, eu tomava um banho, aí a Iolete trocava os curativos, e no outro dia trabalhava de novo, terminou a convenção, fomos embora. Quando eu voltei lá no médico, no prazo que ele tinha marcado, ele olhou e falou, rapaz, mas os exames agora deu negativo. Deu negativo, mas não pode, o médico não acreditava. Ele falou, mas não pode. Eu vou mandar você fazer um ultrassom do teu fígado, porque não pode, esses exames têm que estar errados. Primeiro ele mandou refazer o exame, eu fui e refiz o exame. Ele falou, não, vai ter que fazer um ultrassom, esse exame está errado. O Senhor veio para confundir a ciência, meus irmãos.
Quantos pode dar um brado de glória para Jesus aqui? Eu estou dando testemunho porque muita gente precisa de milagre na sua vida. E através disso as pessoas vão dizer, não, mas Deus faz mesmo e Deus vai operar mesmo. Aí eles vai fazer um ultrassom, porque não estou acreditando nesse negócio. Aí eu fui para o ultrassom, marquei o ultrassom, fui fazer o médico lá que estava trabalhando, fazendo aquele ultrassom, de repente ele perguntou assim para mim, mas o que é o teu problema mesmo? Por que o médico pediu esse ultrassom? Eu falei, meu problema é no fígado, pode focar no fígado. Ele falou, rapaz, teu fígado está igual de um rapaz de 18 anos. Ele falou, não tem nada para me pôr aqui no relatório do exame, no resultado do exame, não tem nada. Eu falei, mas graças a Deus é para não ter nada mesmo. Eu saí dali e olha, completamente curado. Aleluia. Quantos acreditam aqui? Eu vou fazer uma oração agora. A oração da fé salvará o doente. Convido a igreja para estar em pé nesse instante. E eu vou fazer uma oração e talvez você possa dar um testemunho no dia de amanhã. Ontem eu preguei ontem à noite na cidade de Lunardelli, lá perto de Ivaiporã, no aniversário do pastor presidente daquela igreja ali, me convidou para ir lá e eu fui lá e preguei para ele. Aí tinha muitas pessoas conhecidas, que quando eu pastorei em São João do Ivaí, Lunardelli era uma congregação de São João do Ivaí, mas hoje ela é uma sede, é um campo. Aí teve um obreiro lá, um presbítero ou evangelista, ele veio e falou comigo, pessoa muito conhecida da gente, ele falou, pastor Antônio, o senhor lembra de um dia que eu estava com diagnóstico de câncer, e eu fui lá em São João, estava numa reunião lá, quando saí para fora, contei para o senhor ponhou a mão nas minhas costas e disse, pode ir em paz que o senhor está curado. E o senhor orou por mim. Ele disse, eu fui refazer os exames e não deu mais nada. Estava completamente curado. O homem estava lá, agora já faz muitos anos isso aí, estava lá feliz da vida. Então, eu estou falando aqui, porque se você acreditar, Jesus disse, olha, vocês não estão crendo, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse, eu posso dar vida, e dar vida em abundância. Então, coloque a tua mão no teu coração nesse instante. Grande Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, que nós estamos nesse culto, que aqui está a tua igreja presente. E eu sei que tem muita gente, Senhor, que está dizendo, mas eu preciso de um milagre. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de algo sobrenatural. Eu falei aqui, Senhor, dei testemunho do poder do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito através da minha vida, das experiências que eu tenho aprendido contigo, Senhor. E nesse instante, eu estou orando pela tua igreja. Tem misericórdia, Senhor. Estende a tua mão para fazer um milagre agora. Agora, Senhor, para fazer um milagre. Porque a tua palavra diz que o Senhor cura a enfermidade. E que se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Também perdoa, Senhor, que nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor daqui a pouco. E que no dia de amanhã, pessoas possam dar testemunho que o Senhor curou, que o Senhor resolveu o problema, que o Senhor deu vitória na sua vida. Aleluia! Quantos crê? Dá um brado de glória para Jesus. Aleluia! Está muito fraco, irmão. Quantos crê? Dá um brado de glória para o Senhor. Amém, Jesus.